Iniciar a análise aí da terceira partida aí do Brasileiro Campeonato Sudeste, né? Centro-Oeste Amador, é sub 2000. Essa terceira partida aí também foi uma vitória, né? Vamos começar a iniciar. Eu tô de Brancas, Fabiano Duarte do Santos de Brancas contra Alexandre Moraes de Oliveira. Comecei a partida, né, com C4 inglês. Eu tinha jogado na primeira rodada, né? Sabia que o jogador tinha analisado essa minha partida, a primeira, e jogou o cavalo F6. Achei que talvez ele seguiria com a mesma ideia, né, do primeiro adversário, com jogar C6 e tal, mas não. Joguei cavalo C3 e G6. Esse aqui tá jogando um sistema Índio do Rei, né? Eu também fianquetei G3, bispo G7, bispo G2 e agora C6, querendo jogar o D5. Aí eu não quis jogar o E4 para não barrar esse bispo meu, né? Segui o desenvolvimento natural. Cavalo C3, esperando já o D5. O D5, trocou, D4. Até então tá em desenvolvimento, né? Todos os dois seguindo os princípios aí básicos de desenvolvimento de xadrez, que é desenvolver todas as peças, fazer o roque. Jogou o cavalo C6, realizei o roque, e agora eu vou desenvolver minha outra peça, né? A minha última peça, né? Que é bispo D2. Aí aqui pensei o seguinte: jogo o bispo D2, ou bispo aqui que vai atacar tal, e depois eu tenho que voltar o bispo. Pensei em criar essa debilidade, ou até mesmo jogar né, A3, seguindo depois de A4, e depois eu passo esse bispo para cá. Essa é a ideia. Só que como eu já disse anteriormente, desde a primeira rodada não estava muito confiante. Então eu estava procurando simplificar o jogo, sem entrar em muitas complicações, que deu para ver, né, que todos os jogadores não estão estudando finais. E jogou cavalo E4 para simplificar, né? E aqui ele tá batendo duas vezes, né, no meu peão. Dois ataques no peão. Eu tenho uma defesa. Aí eu pensei o seguinte: eu tiro esse bispo ou mantenho ele. Como eu quero simplificar, apesar que não, a maioria das vezes não é bom, né, trocar o seu bispo por um cavalo, mas eu preferi manter esse deixar trocar. Eu joguei E3, e agora se ele captura, como ele fez, o cavalo toma bispo, não tem problema, porque esse bispo meu agora é um bispo fraco, e eu tô querendo jogar com esse bispo, aproveitar essa diagonal. Então ele trocou, cavalo toma D2, o dama toma D2, E6. Ele tem que tirar a sua última peça, né?
E quando ele joga E6 aqui, esse bispo dele fica débil, né? Que ele bate no peão. Então fica um peão grande, né? Então ele fica débil aqui. E agora eu vou seguir o meu plano, aquele que eu pensei em não tirasse o bispo e já seguisse ele, que é o A3. A3 e, né, vou jogar o B5 lá, B4, né? Seguir o B6, vou seguir meu plano natural, B4. E ele bispo B7. Aqui ele gasta 2 tempos para tirar esse bispo e o bispo continua mal, entendeu? Então eu não gostei desse lance dele. Que eu vou seguir meu plano natural e ele não me impede meu plano. E o plano dele na partida foi simplesmente: vou tirar um bispo. E o bispo dele vai continuar mal. Talvez ele pensou: vou bater de frente com o bispo dele. Mas esse peão central dele atrapalha muito. Ele, para quebrar esse centro aqui, ele talvez vai ter dificuldade. Talvez era para ter seguido um bispo com bispo D7, né? Bispo D7, torre C8, dama C7 e parar esses peões meus. Talvez seria mais interessante isso para ele, esse plano. Ou até mesmo, né? Se ele não quer combater meu plano aqui, talvez ele pode ter uma ideia de torre e tentar abrir essa posição para melhorar esse bispo dele. Seria alguma das ideias. Jogou B6, joguei B4, bispo B7, torre de F-C1. Por que eu joguei torre de F, torre de FC1? Porque para manter essa torre também na coluna, né? Quer ficar mais próximo, né? Porque se eu jogo a torre de, faço o contrário, jogo a torre de cá, essa torre minha só vai ter por aqui, ela não vai até lá, né? Então perco o raio de ação. Por isso que eu jogo a torre de F, C1. Eu jogo a torre C8 e aqui torre C2. Vou fazer o que? Dobrar as torres. E tá deixando eu melhorar as peças, então eu vou melhorar a peça. Ele dama D7. Esse dama D7 dele aqui, o que acontece? Ele ficou ele uniu as torres, né? Só que eu vi que ele tava meio que sem plano. E aqui agora eu poderia ter seguido torre de AC1. Só que eu preferi jogar um outro lance que ia trazer alguma coisa, algum problema para ele, que é bispo H3. Que esse bispo H3 atrapalha ele já de abrir aqui e talvez uns temas táticos, né? Que não, esse peão nunca vai poder capturar aqui, cada o raio-x da dama. Então preferi jogar bispo H3, porque também é uma das coisas que eu não estava gostando desse bispo meu aqui. Jogou o cavalo E7. E agora eu sigo com torre de AC1. E agora ele parece que ele tentou fazer a mesma coisa que eu, que é jogar bispo A6, melhorar esse bispo, tirar esse bispo lá da cadeia de peões. Que eu joguei A4, atrapalhar esse bispo dele.
e bispo C4. Jogou o melhor lance. E agora eu segui B5. Agora esse bispo dele não volta. Se eu conseguir, né, trazer o cavalo aqui para trocar nesse bispo dele, então vai. E esse peão dele aqui, ele vai. O que acontece? Quando ele trocar aqui, ó, esse peão aqui, nenhum outro peão vai defender ele. Então essa seria a minha ideia, debilitar ali. Jogou A6, B toma A6, torre A8 para recuperar o peão. E agora eu vou abrir a posição, porque a ideia do bispo aqui, que já está querendo abrir a posição, tem que abrir essa posição para criar dificuldades nele, para ter temas táticos nessa dama aqui. Então joguei E4, ele capturou, torre toma A6, agora eu abro a posição, toma D5, cavalo toma D5, e agora eu jogo o cavalo E5, e o bispo dele está no A, estou ameaçando o bispo dele está no A, estou ameaçando. E agora que vocês jogariam nessa posição? Parem o vídeo aí, analisam. Então, se vocês analisaram aí, o único lance nessa posição é bispo toma E5. Então, o que eu consegui? Eliminar o bispo dele da diagonal. Retirei o bispo dele mais forte do jogo. Então, um dos planos meu já estava concluído, né? Segui com D toma E5, torre D8. E agora eu vou melhorar minhas peças e ameaçando os golpes táticos. Esse torre D8 dele aqui foi um erro. Aqui seria, ele teria que retirar esse bispo, tá aéreo, né? Nenhuma peça defende ele. Então, quando não podemos, né, deixar as nossas peças sem defesa. As peças no xadrez tem que ser sempre unidas, sempre ir trabalhando em conjunto. Aqui as minhas peças, pra vocês observar, ó, só esse bispo aqui, ó, que não está unido, mas também ele está bem distante. E também mais para frente eu estou jogando rei aqui e estou sustentando ele. Então minhas peças estão unidas, né? E diferente dele aqui, ó, esse bispo está indefeso. E além dele estar indefeso, ele está sobrecarregado, porque ele está defendendo essa torre. Nenhuma peça defende a dama. E essa torre aqui também está na sua casa inicial do rock. E tem essa grande debilidade aqui, ó. Essas casas, né, que tirou o bispo. Então tem uma grande debilidade nessas casas. Então tem que aproveitar isso. Tem que aproveitar o tema tático no bispo, na torre e as casas débeis, né, porque ele não tem mais o bispo de casas negras. Então tem que jogar nas casas negras. Ele jogou torre D8 e aqui na posição aqui eu estou ganho com o lance cavalo E4. E agora ele tem que achar os lances que perde menos rápido, né? Jogou bispo B3 atacando a torre. E agora eu fiquei na dúvida de jogar, que eu calculei jogar dama H6, ameaçando entrar e dar o mate. Só que na hora que eu calculei, parece que eu não estava com muito tempo e achei que ele poderia defender esse mate com talvez F5, que aí a dama, né,
dama defende aqui. Só que não ganha porque eu capturo em passant e não tem como defender mais. É que agora ele tem que espernear, tem que sacrificar a peça aqui. Não tem muito o que fazer mais não. Porque se ele joga... Tô entrando, né? Tem bispo tá ameaçando. Bispo tá ameaçando entrar aqui. Tô entrando aqui. O melhor lance na posição que a máquina fala, cavalo F4. Sacrificando, entregando a peça, né? Literalmente. Se joga, exemplo, bispo toma torre. Bispo toma torre. Tem bispo toma E6, cheque. Aí vai lá. Não pode dama, né? Toma, porque toma mate 1. Então bispo toma E6. E agora vai jogar rei H8. E perde a dama. Então interessante, né? A posição. Então tem que jogar cavalo F4. Segue jeito, toma F4. E aqui eu tô completamente ganho. Mas eu achei que não ganhava, porque defendia. Eu não vi essa linha aqui do bispo eliminando E6. Interessante que como que esse bispo ficou forte, né? Aí eu joguei um lance mais assim cadenciado, né? Torre C7. Que também é um bom lance. E mais fácil de achar, né? Defendo uma peça e ataco. Tiro uma peça minha do ataque e ataco com a peça do meu adversário. Torre E8. E agora ele tem que achar os lances, para não perder muito rápido. Seguir com dama G5. Rei G7, né? Tentando evitar que tentando ocupar essas casas aqui, né? E aqui eu jogo o lance cavalo F6. Ataca a dama. E tô entrando para dar mate, né? Dama F8. Dama H4. Começa a mate. H6. Agora eu jogo torre B7. A ideia de torre B7 é trazer a torre também para o ataque, a outra torre minha. Só que aqui eu já ganhava direto com bispo toma E6. Não pode capturar, né? Aqui tá, o peão tá cravado. E aqui ele tem que jogar, até difícil na posição. Se joga cavalo toma torre, aí segue bispo toma B3. E também estou entrando com torre toma cavalo, e com 2 ataques nesse peão F7, e tudo tá caindo. Joguei torre toma B7 e jogou G5. Aí agora eu jogo dama E4, ameaçando mate em 1. O melhor lance na posição era dama H5. E aqui ele tem que procurar simplificar. E segue a mesma coisa. Bispo toma E6 e tô ganho. Cavalo toma F6, F toma F6, rei toma F6. Seguiu desse jeito. E agora, como que as parem o vídeo, jogam as brancas. Brancas jogam e ganham material. Vamos lá. O lance é torre F3. Lembra Deus do início lá que eu joguei, que o bispo tava aéreo? Peça aérea
uma hora vai sofrer golpe tático. Então foi cair no 33º lance, com torre F3 cheque, e seguiu rei G7, torre toma B3, e agora eu tô com uma peça inteira a mais. Seguiu rei G8, torre de C7, torre de D A8, e aqui um massacre, né? Torre toma F7, rei H8, e tô dando mate. Torre C3 cheque, rei G8, torre toma F8, se joga torre toma mate. Então essa aí foi a terceira partida. Alguns golpes táticos, né? Peças aéreas. Peço a todos que deixem um like, né? Compartilhem e comentem. Depois nós vamos estar analisando a quarta partida. Também a quarta partida foi a das mais belas aí que eu joguei. Um ataque aí, peças também aérea. Foi brilhante a partida. A todos, um abraço.